Beleza. Estamos gravando então, tá? Bom, aí, gente, como eu falei para vocês, tá? Peraí, deixa eu compartilhar de novo aqui. Então, a gente já falou da prófase, tá? Só para ficar gravado aqui o que a gente falou da prófase. Na prófase, então, nós vamos ter o núcleo nuclear desaparece, os cromossomos começam sua espiralização, né? O centríolo migra para os polos da célula e começa a formar as fibras do fuso. Ó, fibra do fuso acromático, tá? Que vai orientar os cromossomos ali na hora da divisão celular. Show de bola. Bom, agora a gente vai para metáfase. Então, o que, que acontece aqui na metáfase? Tá, gente? E aqui é uma fotomicrografia, né? Colorizada artificialmente por computador, aí beleza, tá bom. Então nós temos aqui, ó, a metáfase. Na metáfase, os cromossomos eles estão ao máximo da sua espiralização. Eles estão espiralizados ao máximo, tá? E aí o que acontece? Eles vão ficar na parte central da célula, tá? Na parte equatorial. Eles vão formar a placa equatorial ou placa metafásica, tá, gente? Então, essa placa metafásica aqui, ó, ela também pode ter o nome, ó, deixa eu pegar uma canetinha aqui, ó, metafásica, que é a mesma coisa que equatorial. Tá? Pode aparecer esse termo lá para vocês. Então, placa metafásica ou placa equatorial. Bom, então o que aconteceu? Olha aqui, ó, os cromossomos eles estão duplicados aqui, tá vendo? É um cromossomo inteiro. Tem duas cromátides irmãs. Cada cromossomo vai apresentar duas cromátides irmãs. Tá, gente? Cada cromossomo tem duas cromátides irmãs. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É uma célula 2N igual a 6. Beleza. Aí, na próxima fase, ó, o que vai acontecer? As cromátides irmãs, elas se separam, tá, gente? Essas cromátides irmãs, elas migram para os polos da célula. Então, as cromátides irmãs na anáfase migram para os polos da célula. Ó, aqui tem um original e uma cópia, original e cópia, original e cópia. Vai o original para um lado, a cópia para o outro. Lembra? O material genético está duplicado. Agora vai cada um para um lado, tá? Então, isso é a anáfase. O que acontece na anáfase? As cromátides irmãs migram para os polos opostos da célula. Tu está vendo que ela está sendo puxada pelo quê? Pela fibra do fuso, tá? Ou a fibra mitótica. Tá bom, gente? Muito bem. E aí depois tem a telófase. O que é a telófase? A telófase, gente, é o contrário da prófase. Então, tudo que aconteceu lá na prófase, acontece o contrário aqui na telófase. Ó, lá na prófase, os cromossomos começam sua espiralização. Na telófase, os cromossomos desespiralizam. Tá? Núcleo e nucleolo desaparecem na prófase. O que acontece na telófase? Núcleo e nucleolo reaparece. Tá? Começa a formação das fibras do fuso acromático. Então, aparece o fuso acromático na prófase. Na telófase, ele desaparece. Tá, gente? E o núcleo e o nucleolo, eles voltam a se formar, então. Beleza. E aí acontece uma coisa chamada citocinese. O que é citocinese? É a divisão da célula. Tá? É a própria divisão da célula. Tá bom? Vou fazer uma coisa aqui. Só para eu poder botar para vocês aqui a citocinese. Então, isso aqui, gente, ó, isso aqui, ó, esse estrangulamento que vai acontecer aqui, ó, isso aqui é a citocinese, tá? Como nós estamos falando de uma célula animal, gente, olha só,
Essa citocinese, ela é nessa direção, ela é de fora para dentro. Então, ela é uma citocinese centrípeta. É uma citocinese centrípeta. Por quê? Porque ela é de fora para dentro, tá? Ela promove aqui esse estrangulamento, tá? Promove aqui esse estrangulamento da célula, e aí a célula vai se dividir em duas, tá bom? Então, isso é uma citocinese centrípeta. Tá. Agora, deixa eu voltar um pouquinho para a anáfase aqui. O que está acontecendo aqui? As cromátides irmãs, né, migram para os polos da célula. As cromátides irmãs migram para os polos da célula. E estão sendo arrastadas aqui, ó, pelas fibras do fuso. E o que está acontecendo aqui, ó? A fibra do fuso, ela se ligou no cromossomo. E agora ela começa a despolimerizar, ela vai encurtando. À medida que ela está encurtando, ela vai arrastar as cromátides cada uma para um lado. Tá, gente? Olha aqui o que vai acontecer. Ó, isso aqui é o cromossomo na metáfase, tá? As fibras do fuso, ó, elas estão ligadas aqui, ó, mais especificamente numa proteína chamada cinetócoro aqui, tá? Tem uma fibra proteica chamada cinetócoro, tá ligada aqui. Aí o que vai acontecer? Essa fibra proteica, ó, a fibra do fuso, ela começa a encurtar. E à medida que ela vai encurtando, ela vai puxando o cromossomo. E aí rompe esse centrômero aqui, ó. O centrômero se rompe e cada cromátide vai para um lado. Tá? Então é isso que vai acontecer aqui. Muito bem. Bom, mitose em células vegetais. Tem algumas diferenças, tá, gente? Aí, para ver as diferenças, a gente vai lá para a nossa lousa virtual, né? E vamos lá falar de mitose em células vegetais. Existem algumas diferenças aqui entre célula vegetal e célula animal na mitose. Olha só. Bom, primeira diferença, gente, ela está na prófase. Olha aqui, ó. Na prófase já tem aí uma diferença, que é a seguinte. Olha só. Aquela célula que a gente viu ali, agora deixa eu voltar aqui um pouquinho para o nosso slide, tá? Opa, esse aqui. Deixa eu voltar aqui para o nosso slide. Esse aqui, ó. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Você está vendo que aqui, ó, tem uma coisa chamada áster. Tá? O que é o áster? É as fibras mais o centríolo. Isso é o que a gente chama de áster, tá bom? Então, a mitose que está acontecendo aqui é uma mitose astral, tá, gente? Ó. Então, aqui nós temos uma mitose astral. Vou botar aqui, ó. Já que ela tem o áster, a gente diz que é uma mitose astral. Tá? Porque os centríolos vão formar essa estrutura aí, vão formar essas fibras em volta que vão acabar sendo as fibras do fuso. Legal, beleza. Agora, olha aqui, ó. Vamos voltar aqui. A mitose da célula vegetal, ela é uma mitose anastral. Deixa eu botar aqui, ó. Ela é anastral.
que significa isso? Sem áster. Por que não tem áster? Porque não tem centríolo, tá? Então, olha só, gente. Qual é a diferença da prófase aqui? É que na prófase aqui, ó, não há participação do centríolo. Não há participação do centríolo. Não há participação do centríolo. Vamos silenciar aqui. Tá bom? Então, ela é anastral. Entendeu? Ah, mas e as fibras do fuso, aquelas fibras mitóticas, vão se formar na tranquilidade, tá? Porque a fibra, gente, ela é uma polimerização de uma proteína chamada tubulina. Então, a fibra vai se formar igual. Só não vai se formar a partir do centríolo. Na célula animal, ela se forma a partir do centríolo, como vocês estão vendo ali, ó. Ela se forma a partir do centríolo, tá? Olha aqui, ó. Se forma a partir do centríolo, o fuso mitótico ou o fuso acromático, tá? Só que vai acontecer a mesma coisa na célula vegetal, porém não tem participação do centríolo. Não é a partir do centríolo que se forma, é a partir de uma polimerização natural, sem estar o centríolo envolvido, tá, gente? Tanto é que célula de vegetal superior não tem centríolo. Tá? Beleza. Bom, metáfase igual, mesma coisa. Anáfase igual, mesma coisa. A outra diferença que a gente vai ver tá na telófase. Por que na telófase? Porque a citocinese é diferente, tá? Então, aqui o que vai acontecer, gente? Olha só. Vou pegar aqui. Uma célula vegetal. Ó. Então, aqui a gente tem a parede celular da célula vegetal. Beleza. Ó. Aqui dentro a membrana plasmática. Vamos fazer a membrana plasmática aqui, ó. Tá aqui a membrana plasmática. Muito bem. E aí, o que vai acontecer, gente? Olha só. A célula vegetal, ela não vai poder fazer aquele estrangulamento, né? Então, no caso da célula vegetal, o que vai acontecer aqui? Ela vai se dividir de dentro para fora. Então, o que acontece? Ó? Começa a formar, né? Aqui, opa. Deixa eu fazer com essa cor aqui, ó. Começa a formar aqui, ó, uma parede celular primária. Olha só, tá? Que vai dividir aqui em dois núcleos. Vamos botar aqui os dois núcleos, ó, porque isso aqui é uma telófase. Tá? Ó. Tá aqui os núcleos. Então, a citocinese aqui é nessa direção, ó, gente. Ela é de dentro para fora. A divisão dela se dá do centro para a periferia. Tá bom? Então, essa citocinese aqui, a gente vai chamar ela de citocinese. Ó, essa citocinese aqui é a citocinese centrífuga. Citocinese centrífuga. Por quê? Porque ela é de dentro para fora, tá, gente? Então, essa é a diferença. Mas isso é fácil da gente entender.
tem uma parede celular rígida aqui. Como tem uma parede celular rígida, a célula não vai fazer aquele estrangulamento que a célula animal está fazendo. Tá, gente? Então, se a citocinese for uma citocinese centrípeta, é célula animal. Se for uma citocinese centrífuga, é célula vegetal. Tranquilo? Vamos voltar então para o nosso slide. Tá, show de bola. Então tá aqui, ó. Essa é a mitose nas células vegetais. A única diferença vai ser essa citocinese aqui. Tá, gente? Vai formar essa estrutura, que é o fragmoplasto, que é uma estrutura primária, tá? Feita de pectina, que depois vai ser envolta de celulose, e aí vai formar a parede celular e a célula se divide em duas. Bom, agora aqui nós temos as fases. Lembra que eu disse para vocês não anotarem? Então agora vamos revisar cada uma dessas fases. O que vai acontecer aqui? Prófase. A prófase é a primeira etapa da mitose, é marcada pela condensação gradual dos cromossomos. Cromossomos começam a sua espiralização. Tá? Formação das fibras do fuso, tá? Ou fibra do fuso acromático, tá, gente? São microtúbulos, blá, 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 blá. Desaparecimento do nucleolo, desorganização da carioteca. A carioteca se fragmenta. Tá? Então, núcleo e nucleolo desaparecem. Ligação dos cromossomos às fibras do fuso na região do centrômero. Show de bola. Aí vem a metáfase. O que acontece? Nessa etapa da mitose, os cromossomos alcançam o grau máximo de condensação. Então, os cromossomos estão condensados ao máximo na metáfase. Altamente espiralizados, blá, blá. Ah, um detalhe é o seguinte, às vezes perguntam isso para vocês, tá? A gente tem um exame que a gente faz, tá? Que é o cariograma. O cariograma é tirar a foto dos teus cromossomos, para ver quantos cromossomos tu tem. Bom, se tu vai tirar a foto dos cromossomos, eles têm que estar muito condensados, o mais condensado possível. Qual é a fase que o cromossomo está no máximo da sua condensação? É a metáfase. Então, qual é a fase que eu vou usar para tirar a foto dos cromossomos para eu poder separá-los e identificá-los? Metáfase. Tá, gente? Eles são movidos pelas características pelo posicionamento dos cromossomos no plano equatorial. Tá? Ó, posicionamento dos cromossomos no plano equatorial. Forma uma placa equatorial. Região do meio do citoplasma. Beleza. Anáfase. Como é que é a anáfase? Ocorre a separação das cromátides irmãs. Tá, gente? Separação das cromátides irmãs. Isso acontece devido à degradação da proteína do centrômero, que as mantém unidas, ou seja, ela começa a despolimerizar e vai puxando cada cromátide para um lado. Né? O encurtamento da fibra do fuso, por sua vez, faz com que a cromátide seja puxada para o lado oposto da célula. Beleza, show de bola. E a telófase. Durante a telófase ocorre reorganização da carioteca, as fibras do fuso se desfazem, os cromossomos se descondensam, ou seja, é o oposto da prófase. Tá, gente? Então, a telófase é o oposto da prófase. Ao final da telófase, a célula apresenta dois núcleos e os componentes citoplasmáticos estão distribuídos igualmente entre as duas árvores. Beleza. Então, tá aqui, ó, um resuminho do que está acontecendo em cada uma dessas fases. Tá, gente? Beleza. Mitose é isso aí. Agora a gente vai falar da meiose. Então, vamos lá. Ó. Meiose. Gente, a meiose é um tipo de divisão celular reducional. Tá? Então, a meiose ela é reducional. O que acontece na meiose? Vamos lá. Ó. Na meiose, uma célula se divide originando 4 com metade do conjunto cromossômico da célula original. Por exemplo, se essa célula aqui é uma célula diploide, ela vai originar 4 células
4 células haploides. 4 células, N cromossomos. Muito bem. Tá? Só que a meiose, gente, ela ocorre em 2 fases. Olha aqui, ó. Aqui é a célula que vai entrar em meiose, tá? Essa célula é 2N. Primeiro ocorre uma meiose 1, tá? Isso que eu estou mostrando para vocês é uma coisa para a gente entender a meiose, tá, gente? Não tem assim, vai ocorrer a meiose 1, depois a meiose 2, a célula para. Não, é um processo contínuo, tá? Então, ó, aí vai formar outra célula, também haploide, e aí cada célula haploide vai dar origem a também 2 células haploides. N, 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 tá? Então, o que a gente tem aqui? Ó, essa primeira meiose, ó, essa aqui é a meiose 1. Meiose 1, tá? E essa aqui é a meiose 2. Ó. Meiose 2, tá? A meiose 1, gente, a meiose 1, perdi o cursor aqui. A meiose 1, ela é reducional. Enquanto que a meiose 2, ela é equacional. Enquanto que a meiose 2 é equacional. Dessa primeira meiose reducional, a célula passa de 2N para N, mas ainda com os cromossomos duplicados, e aqui continua N. Só que aqui é N com os cromossomos duplicados e aqui é N com os cromossomos simples, as cromátides irmãs já separadas. Tá? Então, aqui os cromossomos têm 2 cromátides irmãs, aqui os cromossomos têm uma cromátide irmã apenas. Tá, gente? Bom, olha só. Vamos dividir aqui o nosso quadro. Muito bem. Tá. Porque agora a gente vai falar dos tipos de meiose. Tá, gente? Olha aqui, ó. Tipos de meiose. Que, na verdade, quando a gente falar de tipos de meiose, a gente vai estar falando, na verdade, da função de cada meiose. Tá? Então, tem uma meiose, gente, que ela é uma meiose gamética. Ó. Meiose gamética. Na meiose gamética, o que acontece aqui? É a meiose que vai formar os gametas. Meiose gamética, ó, ela forma os gametas. Os gametas de todos os seres vivos do planeta? Não. Os gametas dos seres diploides. Diploides. Então, se o ser é diploide, ele tem que formar gameta N. Como é que ele vai formar gameta N? Por meiose. Tá, gente? Beleza. Aí tem um outro tipo de meiose, que é a meiose espórica. Vamos lá.
Meiose espórica. Essa meiose aqui, ela vai formar os esporos. Forma os esporos. Tranquilo? Então, essa meiose vai formar os esporos, tá? Beleza. O que é esporo? Esporo é uma célula germinativa, é uma célula reprodutiva. Qual é a diferença de esporo para gameta? É que gameta, tu precisa de dois se juntando para formar um indivíduo. No caso do esporo, não. Um esporo germina e forma um indivíduo. Tá, gente? Então, por exemplo, as plantas se reproduzem por esporulação. Os fungos se reproduzem por esporulação. Tá? Muito bem. E aí tem um outro tipo de meiose, gente, que é a meiose zigótica. Meiose zigótica. Essa aqui ela não forma nada, na verdade ela ocorre no zigoto dos seres haploides. Já vou te explicar direitinho como é que funciona isso. Primeiro vamos anotar aqui o conceito, né? Então ela ocorre no zigoto dos seres haploides. Bom, existem seres haploides que se reproduzem sexuadamente, ou seja, formam gametas. Aí tem um gameta N e o outro gameta N. Quando os dois gameta N se juntam, gente, eles vão formar um zigoto diploide. Ah, mas o ser vivo, ele é haploide. Se ele formou um gameta diploide, o que tem que acontecer com esse gameta? Meiose. Tá? Aí vai acontecer, desculpa, com esse gameta não, com esse zigoto. Aí o que vai acontecer? O zigoto entra em meiose e forma 4 células haploides. Aí, agora sim, cada uma das células haploides formadas vai dar origem a um novo indivíduo. Tá? Então, meiose gamética ocorre com o gameta, na formação do gameta. Meiose espórica, formação dos esporos. E a meiose zigótica ocorre no zigoto, para reduzir o número cromossômico do zigoto. Tá, gente? Então, são esses 3 tipos de meiose aí. Bom, agora vamos lá para como é que ela funciona, né? Fases da meiose. Tá, beleza. Gente, olha só. A gente viu que tem 2 tipos de meiose, né? Tem a meiose 1 e meiose 2. Esses 2 tipos, eles são... A gente usa como recurso didático, mas não tem essa diferenciação, né? Se ela fez meiose 1, um dia pode ser que ela faça meiose 2, não é assim que funciona. O processo é contínuo, tá? Uma pergunta aí. Às vezes dá esse pauzinho aqui no Zoom. Eu não entendi a meiose zigótica. Tá, beleza, vamos lá. Vamos explicar a meiose zigótica, então. Deixa eu pegar aqui. Eu vou explicar, né, gente, utilizando um desenho, porque, como todos vocês sabem, eu tenho o dom para o desenho. Né? Então, vamos pegar esse verdinho aqui, ó, porque a gente vai fazer o seguinte. Ó, eu sei que eu não precisava dizer para vocês. Daqui a pouquinho ele volta ao normal. Depois pode dar um exemplo de meiose espórica e zigótica? Claro que sim. Só vou explicar aqui, então, o que é a meiose zigótica, depois eu dou um exemplo de cada um, tá? Opa, apertei no botão errado, eu quero fazer isso aqui, ó, compartilhar a tela.
Às vezes o Zoom dá um pau, gente, que eu não consigo ver as mensagens, eu tenho que sair do compartilhamento, mas daqui a pouquinho ele volta ao normal. Então, eu sei que eu não precisava falar isso aqui para vocês, vocês estão vendo pela cara que nós temos aqui dois representantes da alga do grupo Ulotrix. Então, essas são duas algas Ulotrix, tá? Essas algas, elas são haploides. Olha aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. Ulotrix. E ela é haploide. Legal. Os indivíduos são haploides. Mas eles se reproduzem sexuadamente, tá, gente? Então, olha aqui, ó. Essa alga aqui vai produzir um gametinha, olha que fofo, e essa aqui também vai produzir um gametinha. Tá? Só que os gametas, eles são haploides. Ó, gameta é haploide. Show de bola. O que vai acontecer? Esses gametas vão se encontrar. Quando esses gametas se encontrarem, eles vão produzir um zigoto que é diploide. Ó, esse aqui é o zigoto. Putz, deu ruim, né? Se o indivíduo é haploide, como é que ele vai formar um zigoto diploide? O que tem que acontecer aqui agora para que essa célula, para que esse zigoto possa originar indivíduos haploides? Meiose. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Meiose. E aí vai formar 4 células haploides. Tá? E cada uma delas vai dar origem a um indivíduo. Ó, isso aqui é outro indivíduo. Aqui outro indivíduo. E aqui outro indivíduo. Tá? Cada uma haploide vai dar origem a um indivíduo haploide. Ó, aí nós vamos ter de novo aqui a alga sendo formada. Não sei se eu consegui explicar aí. Quem é que me perguntou? Deixa eu ver se eu me lembro. Acho que foi a Rochelle, né? Como tá difícil esse... Rochelle entendeu, tá. O Pablo, ele quer exemplos da meiose espórica e meiose zigótica, tá? Vamos lá. Olha aqui, ó. Desculpa, meiose espórica e meiose gamética, é isso, né? Aqui a gente tira, tá. Gente, meiose gamética é a formação dos nossos gametas, tá? Então, o que vai acontecer? A gente tem ali células diploides, tá? Que são as espermatogônias. Oi. Ele quer exemplo de meiose espórica e zigótica. Ah, zigótica eu acabei de dar, tá, beleza. Depois, então, agora... Ah, faltou espórica, tá certo. Então, parei. Muito bem. Ó, aqui a gente tem uma plantinha. Olha só, que fofa essa plantinha. Chão para não rodar no psicotécnico. Tá. Essa plantinha aqui, ó, gente, tá? A gente não viu botânica ainda, mas quando a gente vê, vocês vão ver que a fase que a gente está vendo aqui é a fase esporofítica, é o esporófito. Então, por exemplo, uma laranjeira é o esporófito. E o esporófito, gente, ele é diploide. Ó, o esporófito ele é diploide, tá? Só que aí esse esporófito ele vai se reproduzir assexuadamente por esporulação. Ele vai formar esporos, tá bom? Então olha só, o esporófito ele forma esporos, beleza?
O esporo é uma estrutura reprodutiva. Ele forma esporo. Só que os esporos, eles são haploides. Olha o que aconteceu, gente. Células diploides formaram células haploides. Como é que isso é possível? Por meiose, tá? Então, aqui vai ter uma célula. Vou fazer contracorzinho aqui. Então, aqui tem uma célula diploide, que a gente chama ela de célula mãe do, vamos botar aqui do micrósporo, tá? Gente, o micrósporo é um tipo de esporo. Então, célula-mãe do micrósporo. Essa célula-mãe do micrósporo, gente, ela é diploide, tá? E ela vai ter que formar os esporos, que são haploides. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Ela vai entrar num processo que é a meiose e ela vai formar 4 células haploides. Cada uma dessas células sendo um esporo. Tá? Então, ó, isso aqui é um esporo. Aqui, esporo. E aqui, esporo. E aqui, esporo também. Legal. Bom, é uma célula diploide que formou célula haploide. O que aconteceu para haver essa redução do número de cromossomos? Meiose. Ah, mas é uma meiose que dá origem aos esporos. Então, uma meiose espórica. Aí é uma meiose espórica. Para aí. O Pablo, tá. É isso aí, Pablo? Conseguiu entender? Tá de boas? Ah, agora deu. Foi. Então tá. Tá, gente? Então, sempre que a divisão celular ela for reducional, é porque tem meiose. É porque aconteceu meiose. Agora sim, vamos lá para as fases da meiose. Bom, a gente já viu que tem meiose 1 e meiose 2, né, gente? Ó, meiose 1, tá aqui. Ela tem a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Beleza. Só que aí, ó, gente, a prófase da meiose 1, ela é muito longa. E aí, o que os caras fizeram? Eles separaram a prófase em subfases, tá? Então, tu tem aí o leptóteno, o zigóteno, o paquíteno, o diplóteno e a diacinese. Tudo isso aqui na prófase 1. Então, a prófase 1 ela é dividida em subfases. Aqui, ó. Tá? A prófase 1 pode ser subdividida em 5 subfases. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Ah, eu tenho que decorar esses nomes? Não. Apesar de serem nomes lindos, né? Para botar num filho. Imagina. Leptóteno, vem cá, criança do demônio. Tá? Coisa linda. Os gêmeos, imagina. Leptóteno e zigóteno. Olha que criatividade familiar. Tá. Mas não, fora isso, não precisa decorar esses nomes, tá, gente? Porque o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é tudo que acontece numa prófase normal. Ó, condensação dos cromossomos. Tá? Que mais? Aqui não tá falando no nosso slide aqui, mas aí aqui também vai ter o núcleo, né? Ele se desorganiza, ele se fragmenta, o nucleolo desaparece.
o centríolo migra para os polos da célula, começa a formação das fibras do fuso. É tudo que acontece numa prófase. Agora, tem coisas que acontecem aqui que eu preciso saber. Ó, zigóteno, os cromossomos homólogos formam pares. Tá, por que isso aqui é importante? Porque isso só acontece na meiose. Isso aqui, gente, só acontece na meiose. Tá? Então, isso é importante da gente saber. No paquíteno, ocorre a permutação. Isso só acontece na meiose. Então, zigóteno e paquíteno a gente tem que saber. O pareamento dos cromossomos homólogos e a permutação. Tá? O sobrecruzamento, que a gente chama também de crossing over. Ó, vamos botar aqui. Ó, a gente chama também isso aqui de crossing over. Ó, permutação é a mesma coisa que crossing over. Que é a mesma coisa que sobrecruzamento. Que é a mesma coisa que sobrecruzamento. Tá, gente? Bom, então, deixa eu te mostrar aqui. Agora a gente vai lá para o nosso... Ó, vamos para a nossa lousa, que eu vou te mostrar o que está acontecendo. Gente, a gente tem aqui, ó... Vamos fazer com essa aqui mesmo. Tem 2 cromossomos aqui. Tá? Que tem um par de cromossomos. Tá? Vamos botar aqui, ó. Par de homólogos. O que são cromossomos homólogos? São aqueles cromossomos morfologicamente semelhantes e que têm genes para as mesmas características. Tá bom? Bom, aí veio a fase S, bababá, começou a divisão celular. Esses cromossomos, eles vão se duplicar, tá, gente? Então, eles vão ficar assim, ó. Mas hoje está difícil. Ó, beleza, tá? Eu vou fazer genes aqui, tá, gente? Os cromossomos, vocês sabem, tem genes, né? Vamos dizer que aqui tem o gene Azão, aqui tem o gene Bzão, só para a gente poder exemplificar. Aqui tem o gene Azinho, homólogo, né? E aqui tem o gene Bzinho. Legal. Bom, esse aqui, ó, duplicou, tá? Beleza. O Azão está duplicado, né? Bzão está duplicado. Eu até vou fazer com outra cor, ó. Vou apagar esse aqui, vou botar uma outra cor para ficar mais fácil para a gente distinguir, tá? Deixa eu botar aqui essa cor aqui. Aqui é o homólogo dele. Beleza. O Azinho e o Bzinho. Tá, show de bola. Então tá aqui, ó. Agora ele vai formar um par, tá? Estão pareados. Aqui está o Azinho e a cópia do Azinho. Aqui está o Bzinho e a cópia do Bzinho. Tá, gente? O que pode acontecer aqui? O tal do sobrecruzamento. Então, ó, quando é que eles formam par? Eles formam par ali no zigóteno. No zigóteno é que eles vão formar parzinho. Tá bom? E aí, depois que eles formam um parzinho, eles podem trocar de pedaços. Olha só o que pode acontecer aqui, ó. Esse cromossomo aqui, ó, cromossomo que tem o Azão e que tem o Bzão. Vou apagar um pedacinho da perna dele aqui, tá bom? Beleza. Ele vai trocar um pedaço
com esse outro cromossomo aqui. Azinho, Azinho, aqui está o Bzinho e aqui está o Bzinho. Show de bola. Tá? Então, o que acontece? Ó, eles trocam. Ó. Então, esse Bzão vem para cá, né? E esse Bzinho vai para lá. Ó, e aqui vem o Bzão, tá? Então, o que vai acontecer? Esses cromossomos homólogos vão se separar. Aí, quando eles se separarem, se não houver sobrecruzamento, vai o Azão com o Bzão para um lado e o Azinho com o Bzinho para o outro. Mas se houver o sobrecruzamento, gente, o que vai acontecer? Vai misturar. Porque esse cromossomo aqui, ó, ele veio do pai. E esse cromossomo aqui veio da mãe. Tá? Então, aqui tem os genes do pai e aqui os genes da mãe. O que aconteceu aqui? Misturou. Tá? Os genes do... Ó, vamos melhorar isso aqui. Tá? Isso aqui é uma pessoa, é tu. Tá bom? É tu aí. Isso aqui é tu. Aqui tem o cromossomo que tu trouxe do teu pai. E aqui tem o cromossomo que tu trouxe da tua mãe. O cromossomo que tu trouxe do teu pai tem os genes do teu pai. O cromossomo que tu trouxe da tua mãe tem os genes da tua mãe. Tá? Na hora de tu formar os gametas, isso aqui pode misturar. Tá, gente? Isso aqui pode misturar. Então, esse Bzão passa para cá e esse Bzinho passa para lá. Mistura. Isso promove maior variabilidade genética. Então, gente, olha aqui, ó. O sobrecruzamento... Pode ser aqui mesmo. Ó. O sobrecruzamento... ou crossing over, sobrecruzamento ou crossing over, ele promove maior variabilidade genética. Ó. Promove maior variabilidade genética. Tranquilo? A variabilidade genética, ela é essencial para a evolução, tá, gente? Então, quanto maior a variabilidade genética, mais aptos, né, a adaptabilidade vão estar as espécies, tá bom? Então, por isso que o crossing over, ele é importante, tá? Quando é que ele ocorre? Só na meiose. É só na meiose que acontece isso, tá, gente? Pareamento dos homólogos, sobrecruzamento, isso só ocorre na meiose. Beleza? Bom, então tá aí, ó, a prófase 1. Tá? Na metáfase 1, o que vai acontecer? Os cromossomos homólogos, tá? Eles vão formar um parzinho. Ó, opa, aqui é meiose 2, parei. Meiose 1, ó. Os homólogos formam um parzinho. Então, na metáfase 1, eles estão formando um par. Tá? Ó, prófase 1 foi tudo aquilo, leptóteno, paquíteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese. Tá, gente? Foi tudo. Aí formou a metáfase 1. Bom, na metáfase 1, os cromossomos estão pareados, né? Tá bom? E aí vem a fibra do fuso. Olha aqui, gente. Vem a fibra do fuso e se liga num cromossomo. Vem a fibra do fuso e se liga no outro cromossomo, porque eles estão formando parzinho. Diferente do que aconteceu na mitose. Então, o que vai acontecer quando a fibra do fuso encurtar? Ela vai puxar uma cromátide? Não, ela vai puxar o cromossomo inteiro, gente. Tá? Então, o que vai acontecer na anáfase 1? As cromátides vão migrar para os polos? Não.
são os cromossomos inteiros que vão migrar para os polos. Os homólogos vão se separar. Não são as cromátides que vão se separar, são os cromossomos. Então, na anáfase 1, os cromossomos homólogos migram para os polos, se separam. Tá? Então, lá na telófase, o que vai acontecer? Aquilo que a gente já sabe, citocinese, né? Só que agora vai formar duas células N igual a 3. Aqui, gente, olha aqui, ó. Deixa eu trocar de cor essa canetinha. Aqui a gente tem uma célula 2N igual a 6. Beleza. 6 cromossomos duplicados. Tá? Aí eles vão se separar aqui na anáfase. E aqui, gente, a gente vai ter células N igual a 3. Só que 3 cromossomos com 2 cromátides. Ó. Deixa eu pegar aqui. Ó, 2 células haploides são formadas, cada cromossomo ainda consiste em 2 cromátides irmãs. Ó, ainda consiste em 2 cromátides irmãs. A gente tem que separar as cromátides irmãs. Por isso que tem a meiose 2. Tá? Mas aí a meiose 2 a gente vai falar dela na nossa próxima aula. Tranquilo, gente? E aí, ficou alguma dúvida sobre essa primeira fase da meiose? Tranquilo, beleza. Tá. Bom, eu já vou mandar essa semana exercícios para vocês sobre mitose, tá? Sobre meiose ainda não, mas sobre mitose eu vou mandar exercícios para vocês, tá, gente? Talvez alguma coisa sobre meiose, né? Tipos de meiose, aquelas coisas de crossing over, aquilo que a gente já sabe, tá? Então eu vou mandar uma listinha aí para vocês. Também pelo Google Formulário, tá? Respondam pelo Google Formulário, tá, gente? Porque aí eu fico com um relatório lá, sei o que está acontecendo, tá bom? E sábado, o nosso simulado, 9 horas da manhã. Quem não pode fazer, me manda lá me manda uma mensagem. Ó, Sônia, eu posso fazer esse simulado só a tal hora, tá? Que aí eu vou abrir o simulado e vou deixar 45 minutos ali e vou fechar em 45 minutos, tá, gente? Para que a gente possa ter, porque o Enem tem muita coisa do tempo. Então, é tão importante quanto as questões e a gente poder calcular o tempo. Vocês vão ter 13 minutos para fazer cada questão. Teoricamente dá e sobra, tá? Tranquilo, então, gente. Obrigado pela presença de todos vocês aí. Se cuidem com esse coronavírus, não é brincadeira, tá, gente? Se cuidem, tá bom? Lavem bem as mãos, usem máscara sempre. A máscara até nem é tanto para proteger vocês, mas para proteger as outras pessoas, né? A gente vive num momento que tem uma total falta de empatia, né? Vamos construir empatia, vamos construir amor pelo coletivo, né, gente? Tá bom? Então, usem a máscara, lavem bem as mãos, tá? E aí, no sábado, a gente se fala de novo para o nosso simulado, tá bom? Um beijo grande para todos. Tchau, tchau.